Eu acredito em tua palavra que foi semeada no coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque o Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre eles. Palavra da salvação. Família Betânia, povo amado, povo querido que nos acompanha pelas redes sociais. A primeira leitura diz muito daquilo que é o compromisso nosso diante daquilo que nós estamos vivendo e diante da situação que nós estamos enfrentando agora, diante dessa nova votação do Supremo Tribunal Federal, do STF, mas também diante da nossa postura, diante de uma vida e uma vida nova que devemos escolher a partir da Páscoa. Gente, não é brincadeira realmente o que o nosso povo está passando. Não é brincadeira, a gente percebe pelos noticiários, percebe pelas notícias que vão chegando de amigos, de conhecidos, de benfeitores nossos, de pessoas que realmente estão sofrendo e sofrendo muito, como nós também, diante da situação que está sendo vivida como país e como humanidade também, né? Covid-19 realmente não é brincadeira, não é só uma gripezinha, como muitos também achavam. Porém, exige de nós um certo cuidado. E além disso, além de toda a guerra contra o Covid, também tem essa situação que mexeu muito comigo hoje, enquanto estava falando, muitos se manifestaram e estão se manifestando nas redes sociais, inclusive a CNBB, dizendo e reafirmando que nós somos a favor da vida. Em favor da vida mesmo. E quando se fala do aborto, eu não esqueço daquilo que o Padre Léo falou em uma pregação e também escreveu em um dos seus livros. Ele dizia que um dia, se eu não me engano, era ele mesmo que estava atendendo, entrou uma mulher grávida com uma criança para o atendimento e ela, já irredutível, dizia que ia abortar uma criança. E ela ia abortar porque ela não tinha mais condições, porque eles não tinham mais condições financeiras, ela não tinha mais condições psicológicas, porque ela não tinha mais condições de manter aquela criança. Porque eles não queriam mais aquela criança. Estava dando muito conflito em casa, estava dando muita briga em casa. E ele vai contando os detalhes, ela diz que usou 1001 argumentos para poder dizer, padre, independente do que o senhor falar, eu já tomei a decisão. Então, diz que naquele momento, o padre pega ele e diz assim, então tá bom, então espera aí, vamos buscar uma arma, em vez de você matar aquele que está na sua barriga, vamos matar esse que está do seu lado. Não, padre, imagina. Pois é, não, mas vamos matar esse que está do seu lado, porque esse aí, pelo menos, quando a gente tentar, e se a gente for dar um tiro nele, pelo menos na hora, vai que a bala falha. Ele pelo menos tem um pouquinho como se defender.
enquanto que aquele que está na barriga, na sua barriga, não tem nada como se defender, senão você que é a mãe. Vai que falhe, vai que naquele momento que falha nós decidimos mudar de opinião, ou então vai que aconteça mesmo, a gente consegue matar e pelo menos você não leva a culpa sozinha, levamos a culpa nós dois juntos, dizia o padre. E o padre Léo contava essa história. E eu lembrava da liturgia de hoje, porque a primeira leitura diz assim, que os fariseus, eles vinham, e quem que eram os fariseus, os mestres da lei? Eram aqueles que eram as lideranças da sociedade. Eles vinham e davam de dedo nos apóstolos e diziam, olha, vocês estão espalhando por todo lugar essa doutrina desse Jesus que morreu, e estão alegando ainda que foi a gente que matou. E aí Pedro se levanta e disse, sim, foram vocês mesmos que mataram, mas vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. E ressuscitou para mostrar a sua glória. E para nós convém obedecer. É melhor, e diz assim Pedro, é melhor da gente ser preso e obedecer a Deus do que a gente ser conivente com o mal e com o pecado. É melhor obedecer. Diz a palavra, nós ouvimos na primeira leitura, é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. E não foi isso mesmo que foi gritado com todo o peito, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o? Nós vivemos isso na Semana Santa, nós vimos, encenamos, rezamos, contemplamos. Foi isso que gritaram, que gritamos. E aí, olhando para a realidade, veja, o que diz assim, a morte, o pecado que leva à morte, e sobretudo o que ameaça e conduz à pena de morte, é o pior que o ser humano pode chegar. Matar o outro é o pior que o ser humano pode chegar. E aí, as mais variadas formas de morte, né? Não só o aborto, mas o tirar a vida em assassino de uma outra pessoa, mas também tirar a vida quando lhe rouba as esperanças, como lhe rouba as condições de viver, quando lhe rouba as perspectivas de vida. E nós, como Betânia, não podemos nos calar. Muito pelo contrário, nós que, instruídos pelo Espírito Santo, que foi colocado no legado do Padre Léo, no coração do Padre Léo, e o Padre Léo nos deixou como legado, nós buscamos tirar aqueles que estão numa situação de morte e trazer para a vida. Como ser coniventes com uma situação dessa? Por isso nós somos a favor da vida e contra o aborto. Mesmo sabendo que está sendo filmado e propositalmente porque está sendo filmado. Se nós hoje, a nossa missão é resgatar, inspirados pelo Evangelho e na força desse Deus que ressuscita e ressuscitou e nos ressuscita com Ele, nós devemos proclamar e proclamar a vida. E diz a palavra, e continua a palavra dizendo que aqueles que experimentam, porque aquilo que Jesus manifestou é aquilo que Ele herdou do Pai, aquilo que veio do alto. O problema é que o ser humano, aquilo que eu rezava antes, né, o Espírito Santo inspirou, no momento de invocação do Espírito Santo, ele dizia, o ser humano ainda, ele se acostumou a querer olhar a própria vida pela perspectiva só da dor como castigo, da dor como punição, da dor como algo que veio só para atrapalhar a vida, da dor que é só perspectiva de morte. Esquece de ver que a dor, o sofrimento associado e oferecido ao Cristo se torna salvífico. E aí nós temos milhares de mártires na nossa igreja para testemunhar isso. Pessoas que, por causa da fé,
foram até o fim. Tiveram suas cabeças decapitadas, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros. Teve um até que foi grelhado. São Lourenço, né? Se não me engano. São Lourenço foi quem? Foi grelhado, botaram ele na grelha e quando ele chegou uma parte, disse assim, gente, esse lado eu acho que tá bom, agora pode virar. Imagina, a gente leva um queimadinho no dedo, né? Mexendo numa panela já geme de dor, imagina ficar direto sendo assado no fogo. 15 dias de atestado, né? Já pega. Imagina. Por isso nós precisamos hoje e sentir muito forte de fazer esse clamor de reparação, porque nós não podemos ser coniventes. Por mais que um dia, talvez até as nossas palavras ou até as nossas ações foram em favor da morte, nós hoje podemos instruir e repensar e viver essa nova Páscoa lutando pela vida. Claro que existem inúmeros casos, existem inúmeras situações, existe o tempo de cada um, existe a experiência de fé de cada um, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós temos que fazer. E isso porque a nossa fé, e é por causa da fé, na força do Espírito que nos é dada, na força do Espírito que nos é comunicada e que realiza todas as coisas, que nos entrega, Ele nos dá essa força sem medida. Diz aquele que abre-se a palavra de Deus, a experiência de Deus, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida, o mesmo Espírito que Ele comunica a cada um de nós. Sabia que pelo poder da sua oração, da minha oração, podemos curar e alcançar pessoas até do outro lado do mundo? Porque é esse Espírito sem medida que vai aonde eu não posso ir, que alcança aquilo que eu não consigo alcançar e que cura aquilo que eu não consigo curar. Porque realmente não sou eu, é o Senhor. Não somos nós, é o Senhor. Mas movidos pela nossa fé e movidos pela nossa força, estão entendendo que não é brincadeira que a gente faz? Nós recebemos um grande presente podendo estar aqui, celebrando essa Eucaristia. Porque nós não temos noção de como isso espiritualmente, falando e no campo sobrenatural, alcança as pessoas e nos dá certeza de fé. Porque realmente a Eucaristia é sustento e remédio para a nossa alma e para a nossa vida. Sustento e remédio para cada um de nós. Talvez se não fosse pela Eucaristia, nós já estaríamos perdidos há muito, muito tempo. Se não fosse pelo Senhor, nós já estaríamos perdidos há muito e muito tempo. Por isso o convite de hoje da liturgia é: gente, se a nossa dor, talvez a nossa história, tenha nos levado a manifestar o nosso pior, como aqueles fariseus, mestres da lei, um dia nos convidaram, o próprio Jesus, que nos revelou as coisas do alto, convida que a gente olhe para dentro do nosso interior e busque o melhor que nós podemos ser. Em gestos, em palavras e ações. Numa grande batalha, porque é uma batalha interna, que você sozinho também não vai vencer. Mas se permitir receber o Espírito e pedir o Espírito, o Senhor lhe dará o Espírito Santo sem medidas. E a cura, a libertação, a Páscoa verdadeira acontece. E com certeza o Senhor não vai nos me fugiu a palavra agora, Ele vai conceder o Espírito Santo, Ele não vai nos deixar sem, não vai nos negar o Espírito Santo, nunca vai nos negar o Espírito Santo.
Nunca nos vai deixar sem, porque Ele nos circunda, Ele conhece e Ele sabe que é o próprio Espírito que atualiza a presença do próprio Jesus em cada um de nós. Por isso, nessa Eucaristia, nós vamos agora partir para a mesa apresentando as ofertas do Senhor, o pão e o vinho. Nós vamos oferecer, nessas espécies do pão e do vinho, esses elementos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que serão o corpo e sangue do Senhor por força do Espírito, por ação do Espírito e por ação da nossa fé, Igreja Viva reunida. Igreja Viva aqui em Betânia, Igreja Viva reunida em casa, nos santuários domésticos que nós temos. Por isso, gente, a nossa batalha continua. Sim, com alegria, porque o Senhor ressuscitou e nos dá condições de uma nova vida, mas agora também arregaçando as mangas e fazendo tudo aquilo que está ao nosso redor para que a vida continue e seja perpetuada no nosso mundo. E que a vida realmente aconteça no meio de nós, na nossa sociedade e, sobretudo, no nosso Brasil. Que realmente essa lei não passe, não vença, não passe. E que a vida vença, hoje e sempre, em cada um de nós, em tantas pessoas, em nosso mundo, nas nossas famílias. Jesus, manso e humilde de coração,